cada região do país tem uma área de dotação, uma área de especialização, né? E aqui na região norte, exatamente a concentração está na área ambiental e na área agrária, diferentemente de outras áreas. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, temos a mais voltada aí por direito de família, então a ênfase é voltada para o direito de família, né? Diferentemente também no Rio de Janeiro, onde eu formei, por exemplo, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a ênfase é como no Rio de Janeiro, é área criminal, né? Então eu tinha lá criminologia, vitimologia, essas matérias que aqui não tem, né? Não existem essas matérias, mas também lá não tem direito ambiental, não tem direito agrário, né? E em São Paulo, mais a ênfase se dá mais na área tributária, na área empresarial. Então, vejo que existe uma diferença de regiões para a determinação da ênfase das matérias. Então, toda matéria que vier falar sobre o direito ambiental, aquele direito fundamental previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, né, principalmente com essas punições, essas penas, essas sanções aí que se convertem em multas pesadíssimas, né, à vista do decreto 6.514, lá de 98, e também temos a própria lei 9.605 de 98, que é a lei que cuida dos crimes ambientais, e outras leis aí, começa aí com a Política Nacional do Meio Ambiente, da lei 6.938, lá de 81, veja que é coisa nova, né? O direito ambiental, ele é tratado, claro, em consideração ao direito positivo, até com uma certa pouca idade, vamos dizer assim, porque começou mesmo em 81, lá com a lei 6.938, depois foi elevada aí a categoria constitucional no artigo 225 da Constituição Federal, e aí vem as outras, né? Veio aí a lei 11.445, que fala do saneamento básico, agora foi reformada aí pela lei 14.026, a lei 12.305, a lei que trata do lixo, etc. Então, temos várias leis aí que surgiram depois do artigo, da elevação ao status constitucional do artigo 225 da Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Que, na verdade, está dentro da administração pública, está dentro do direito administrativo exatamente cuidar disso. Então, é papel, né, das administrações públicas, e eu falo sempre das administrações públicas em função exatamente dessa divisão de esferas, né, dentro da organização político-administrativa, como determina o artigo 18 da Constituição Federal, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, cada um aí com a sua competência em relação ao direito ambiental e também em relação aos outros direitos, né? Cabendo, logicamente, que a competência para o direito ambiental, ela é concorrente, ela está no artigo 24 do Código da Constituição Federal, diferentemente do direito civil, do direito penal, que está lá no artigo 22, né? E, portanto, são de competência privativa da União. Então, eu vou solicitar aí que deem uma lida do artigo 21 até o artigo 24 da Constituição Federal, e também o artigo 30, quando fala na competência dos municípios, né? Então, a Constituição Federal, ela traz as competências de cada ente que compõe aí as esferas da administração pública dentro da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, nós vimos aí que a administração pública ela tem esse papel, né? O papel exatamente de fomentar políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente, para a manutenção do meio ambiente, né? Porque o direito ambiental é um direito diferente dos outros, porque é um direito que não visa aí a reparação em termos de pecúnia, de dinheiro, né? A chamada execução por quantia certa, como prevê o próprio CPC, ou seja, a Lei 13.105 de 2015, lá no artigo 824. Né? Para o direito ambiental, é mais interessante exatamente que aquele que está cometendo o dano ambiental, ele pare, né? Pare de praticar o dano ambiental para preservar o que já tem. Né? Voltar ao status quo é muito difícil, né? Mas pode-se parar o que está cometendo dano, ou seja, as ações que estão cometendo dano, e aí, por isso, as obrigações
as condenações nessa área ambiental, elas sempre são voltadas para a obrigação de fazer e, principalmente, não fazer, como prevêem os artigos 815 e também artigo 822 da Lei 13.105 de 2015. Então, isso é um breve relatório do que aconteceu aí e tentar aí fomentar junto aos senhores esse interesse aí para buscar o entendimento melhor nessa área ambiental, que é uma área extremamente importante, e temos que garantir, logicamente, a nossa geração, a minha já passou, a dos senhores, né? Preservar aí para as futuras gerações. Isso é a chamada sustentabilidade, né? Sustentabilidade significa, em simples palavras, exatamente usar, mas não acabar com tudo, né? Deixar um pouco para as futuras gerações. Então, por isso, a preocupação aí com a questão da sustentabilidade no direito ambiental. Assim como em todas as áreas do direito, há de haver sempre a preocupação, não com o presente, mas com o futuro, né? Por isso, a sustentabilidade. Então, a administração pública que nós vimos no primeiro semestre, e nesse segundo semestre nós nos dedicaremos de forma mais enfática aquele que compõe a administração pública indireta, que é o agente público, né? Ou seja, os agentes públicos. Nós já vimos, conforme prevê o artigo 2º da Lei 8.429 de 92, também agora na novidade aí, o artigo 2º, parágrafo único da Lei 13.869 de 2020, né, que é, aliás, 2019, que é a lei que trouxe a criminalização do abuso de autoridade, né? A lei anterior, a Lei 4.898, ela não trazia como crime, e agora nós temos o crime de abuso de autoridade. Então, vejo que quem pode praticar esse crime em princípio, o agente público, lá do artigo 2º, parágrafo único. Isso nós vimos lá no primeiro semestre, né? E nós vamos trabalhar agora a questão deste agente público, que é uma espécie, né? Aliás, é um gênero. Agente público é um gênero, né? Conforme essas indicações juspositivistas que eu acabei de trazer, o artigo 2º da Lei 8.429 de 92, o artigo 2º, parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, e assim por diante, o gênero de várias espécies, ou seja, 5 espécies, né? 5 espécies. Temos aí os agentes públicos administrativos, os agentes públicos credenciados, os agentes públicos delegados, os agentes públicos honoríficos e os agentes públicos políticos, né? Então, são 5 espécies do gênero agente político. E quem já teve a oportunidade de ver a última prova da OAB, viu que caiu exatamente questões nesse sentido, né? Essa definição de agente. Então, o agente público administrativo, por exemplo, ele é subdividido em 3 outros tipos de agentes públicos. O agente público, que é o servidor público, né? Regulado pela Lei 8.027 de 95. Também temos o empregado público, aquele que trabalha, que exerce as suas atividades laborais nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, exercício esse regulado pela Lei 9.962 de 2000, e ainda temos os temporários da Lei 8.745, né? Então, temos aí 3 subespécies de agentes públicos administrativos, que, por sua vez, são espécies do gênero agente público. Os credenciados, nós vimos muitos agora na época da Olimpíada, né? Elas estavam representando o Brasil lá fora, aquelas pessoas que foram designadas pelo governo para representar o país, representar a República Federativa do Brasil lá no exterior, lá no Japão. Então, esses são os chamados credenciados. E temos os delegados, né, atividades delegadas, geralmente designadas para atividades extrajudiciais, como sempre citamos aqui, o exemplo que está lá no artigo 236 da Constituição Federal, artigo esse regulado pela Lei 8.935 de 94, que são os cartórios, né? Não sei se algum dos senhores trabalha em cartório, mas quem trabalha em cartório, logicamente, o cartorário, ele é